Vamos lá, muito boa tarde. Iniciamos nesse momento a segunda atividade do eixo Educação em Ciências Farmacêuticas do Programa Educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil para o ano de 2024, em nome da qual lhes dou as boas-vindas. Neste ano, as atividades educacionais estão organizadas sob 6 eixos temáticos: análises clínicas e toxicológicas, biodiversidade, plantas medicinais e inovação, educação em ciências farmacêuticas, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica toxicológica e clínica, tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades acontecerão às segundas-feiras, das 18 às 19h30, ao longo de todo o ano. E o calendário é divulgado no site cienciasfarmacêuticas.org.br e nas redes sociais da Academia. O Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil possui atividades gratuitas graças ao apoio dos mantenedores: EMS, Sindusfarma, Eurofarma, Abafarma, Abifina, BD, FC Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Stevanato Group e Witton Brasil. Sou Pedro Gonçalves de Oliveira, acadêmico titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e integrante do Comitê de Trabalho do Eixo Temático Educação em Ciências Farmacêuticas, e serei o moderador responsável pela atividade de hoje, cujo tema é Desafios da Educação Farmacêutica na Formação de Profissionais que Atuam na Indústria Farmacêutica. Gostaria agora de apresentar os nossos convidados. Alípio de Oliveira Carmo é coordenador geral do curso de farmácia da Unip, Universidade Paulista. Graduado em farmácia e bioquímica pela Universidade Paulista e mestre em ciências biológicas, biologia molecular, pela Universidade Federal de São Paulo. Professor do curso de farmácia e de pós-graduação em farmácia clínica hospitalar e análises clínicas. Tem experiência na área de farmácia, atuando principalmente nos temas farmacologia, farmacoterapia, análises clínicas e toxicológicas. Trabalhou em drogarias, hospitais e centros de pesquisa clínica e experimental. Carla Muniz é farmacêutica e diretora técnica do Grupo CIMED. É responsável pelas áreas de assuntos regulatórios, garantia de qualidade, controle de projetos e do Instituto de Pesquisa Cláudia Marques. Atua na gestão das áreas com foco em toda a cadeia de regularização de produtos e sistema de qualidade, incluindo o lançamento de novos produtos, bem como controle e adequação de produtos de portfólio para as categorias medicamentos, suplementos, cosméticos e produtos para a saúde. Atua no relacionamento técnico-governamental e com entidades de classe. E é responsável, como dissemos, pelo Instituto Cláudia Marques de Pesquisa e Desenvolvimento, outra empresa do grupo, com foco em estudos de bioequivalência e equivalência farmacêutica. Márcia Martini Bueno, farmacêutica bioquímica, mestre em farmácia e diretora de relações institucionais da Libs Farmacêutica. É graduado em farmácia e bioquímica pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre em farmácia pela mesma instituição e possui MBA Executivo Internacional pela Fundação Instituto de Administração, com mais de 30 anos de experiência no segmento de ciências da vida e cuidados com a saúde. Na Libs Farmacêutica, há mais de 18 anos, assumiu a posição de diretora de Relações Institucionais, onde é responsável por 6 áreas de gestão: assuntos regulatórios, ciências médicas, garantia da qualidade, relações governamentais, responsabilidade técnica e serviço de atendimento ao consumidor e farmacovigilância. Ao longo de sua carreira, atuou em diferentes áreas do setor industrial farmacêutico e veterinário. Durante mais de 5 anos, trabalhou na Gerência Geral de Medicamentos Genéricos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e atualmente é conselheira da Libs Farmacêutica, do Grupo Farma Brasil e da Fundação Instituto de Pesquisas Farmacêuticas, a FIPFarma. Paulo César Pires Rosa é coordenador associado de graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Possui graduação em Química Industrial pela Universidade Federal do Ceará, graduação em Farmácia pela Universidade de São Francisco, mestrado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas, na área de processos biotecnológicos, e doutorado em Ciências Química Analítica pela Unicamp. Tem experiência na indústria farmacêutica na área de controle de qualidade, com ênfase em separação cromatográfica,
perfil de dissolução e estudos de pré-formulação, atuando principalmente nos seguintes temas: cromatografia líquida de alta eficiência, desenvolvimento e validação de métodos analíticos, preparação de fase estacionária, análise térmica e química analítica instrumental. Atualmente é professor doutor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, junto ao curso de farmácia, atuando nas disciplinas de controle de qualidade de produtos e análise instrumental. É orientador no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Unicamp, Biociências e Tecnologia de Produtos Bioativos do Instituto de Biologia da Unicamp e do programa de pós-graduação em Farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas da mesma universidade. Também é coordenador do Laboratório de Pesquisa Analítica Unifag, Unidade Integrada de Farmacologia e Gastroenterologia. Bem, a nossa atividade está prevista para 1 hora e 30 minutos de duração, que serão distribuídos da seguinte forma: a abertura, o que acabamos de fazer, 60 minutos de apresentação do diálogo e 20 minutos para questões e comentários. Solicitamos aos participantes que formulem suas perguntas ou façam suas colocações por meio do espaço Perguntas e Respostas disponível na plataforma e que, por favor, não utilize o chat. Essas perguntas serão devidamente recebidas, organizadas e procuraremos responder o máximo possível dentro do tempo disponível para tanto. Desejo a todos um ótimo evento. E aqui, por uma questão de ordem, eu gostaria de explicar um pouquinho a nossa dinâmica. A gente vai utilizar a nossa boa e velha ordem alfabética. Então, sempre que nós dirigirmos as perguntas, a gente vai utilizar a ordem alfabética dos participantes. Por exemplo, se a gente dirigir para a indústria, a gente tem a Carla e a Márcia. Se a gente dirigir à universidade, temos então o Alípio e o Paulo. E quando a pergunta for geral, a gente começa com o Alípio e termina com o Paulo. Muito bem, e para começar, eu gostaria de dirigir a primeira pergunta à indústria e a Carla para que nos falasse um pouquinho sobre a CIMED e sobre, enfim, a sua atuação, o seu crescimento, as suas expectativas, mas essencialmente, quantos são os farmacêuticos que compõem o seu quadro de colaboradores e as áreas nas quais eles atuam. Bem-vinda, Carla. Obrigado, Pedro, pela introdução, pela apresentação. Boa noite a todos. Desejo aí que tenhamos um excelente debate aqui. Bom, Pedro, vamos lá. Eu estou há 27 anos na CIMED, né? Então, comecei lá bem no início da minha carreira. Então, a CIMED hoje é uma indústria, ela é 100% nacional, tem aí um pouco mais de 45 anos de história, né? E, enfim, ela é focada hoje na produção de genéricos, né? Então, é uma empresa que valoriza muito a produção do medicamento genérico no Brasil. Mas a gente também tem outras áreas de atuação, né? Como você já disse aí na apresentação, que são outras categorias de produtos que não se enquadram como medicamentos, né? Que são suplementos vitamínicos, cosméticos, e os produtos para a saúde, os antigos correlatos, né? A CIMED hoje a gente tem em torno de 5.000 funcionários. Desses 5.000, nós temos 3.000 diretamente com a produção, relacionado às nossas áreas produtivas. Desses 3.000, a gente tem aproximadamente 500 farmacêuticos hoje nas nossas 2 unidades lá em Pouso Alegre. E eles estão distribuídos nas mais diversas atividades, né? Então, assim, a gente tem os farmacêuticos hoje que atuam na área produtiva, dentro da produção propriamente dita. Nós temos nos laboratórios de controle de qualidade, em toda a gestão da garantia de qualidade, na parte, né, de farmacovigilância, toda a parte de atendimento ao consumidor, a gente tem farmacêutico. Nós temos farmacêuticos nas áreas de assuntos regulatórios, isso tudo dentro da indústria, né? Nós temos farmacêuticos em toda a área de P&D, nós temos farmacêuticos, né? Essencialmente farmacêuticos, a gente tem dentro do desenvolvimento farmacotécnico, desenvolvimento de método, toda a parte de gestão hoje da CIMED, a maior parte da gestão técnica, né? Também somos farmacêuticos, e eventualmente a gente tem também farmacêutico que não está dentro das áreas produtivas. A gente tem no marketing um número menor, mas a gente tem farmacêutico também atuando em quase todas as áreas, assim, dentro da indústria farmacêutica. Na área de negócio, a gente tem farmacêutico também. Então, hoje eles estão dentro de todas as áreas de atuação lá da indústria, a gente tem farmacêutico. A CIMED hoje também, falando um pouquinho da empresa, né, é uma das empresas que mais cresce no mercado, então
é bem possível a gente, né, valorizar aí a produção nacional, então a gente é uma das indústrias que mais cresce, nós já temos hoje quase 20% de participação do mercado, então em unidades nós somos a terceira maior indústria farmacêutica, então hoje a gente já tem uma participação bem representativa em unidades, e 20% do mercado quando a gente pensa em medicamento, né? Então a gente já tem uma participação bem relevante hoje, uma empresa que cresce bastante. No último ano a gente cresceu em 23, 17%, enquanto o mercado crescia 7%. Então é uma indústria farmacêutica que investe muito nessa questão é, de ser uma indústria nacional, de produzir para o Brasil, de ser acessível e de levar aí saúde, né, e bem-estar para todos os brasileiros. Então, a gente tem muito esse propósito aí de acessibilidade, e isso vem, né, fazendo com que a empresa venha se destacando e vem crescendo com um trabalho bastante sério que a gente vem construindo aí ao longo desses anos. Muito legal, Carla. Parabéns pelo sucesso e super obrigado pelas informações que você nos trouxe aqui. E agora eu queria pedir para o Alípio, infelizmente a Carla não, a Márcia não conseguiu, ela teve algum problema técnico, ela não vai conseguir se juntar a nós aqui nesse bate-papo. Então eu vou pedir, a gente lamenta mesmo, é importante a participação dela, mas a gente vai prosseguir. E aí eu vou pedir para o Alípio que ele, por favor, nos fale um pouquinho sobre quem é o profissional farmacêutico que o curso de farmácia na Unip almeja formar e como a atuação na indústria farmacêutica está incluída nesse contexto. Ou seja, ele também continua sendo uma das prioridades de atuação do estudante, do aluno, do egresso? Boa noite a todos, obrigado aí pela oportunidade de poder falar em nome da educação farmacêutica. A Unip é uma universidade antiga, hoje o curso de farmácia tem 36 anos já dentro da Unip. Na verdade, com as mudanças, né, nós tivemos 3 diretrizes curriculares aí, uma anterior a 2002, a de 64, onde você tinha uma separação, né, do que o que cada farmacêutico ia atuar. Então, nós tínhamos a área de análises clínicas, a área de indústria, a área de alimentos. Com a de 2002, nós tivemos o problema de ser generalista, né? Então, formávamos um pouquinho de cada área, né? Então, a gente era obrigado a trazer todas as informações. E hoje, com a diretriz de 2017, nós tivemos uma área mais assistencial. Então, a diretriz está muito direcionada para a área assistencial, muito focada no SUS, né? A distribuição dos estágios. Então, hoje, o perfil que eu vejo do profissional farmacêutico que sai da Unip, ele sai generalista, com uma afinidade muito grande com a área assistencial, e a área de indústria, poucos alunos estão indo para a área de indústria, apesar, né, do curso da Unip, nós mantivemos, né, nós mantemos uma formação diferenciada, onde eu tenho as disciplinas básicas e as disciplinas técnicas nos modelos antigos, né? Exemplo, ele continua tendo química analítica, ele continua tendo química instrumental, ele é fisicoquímico, controle de qualidade, separados tecnologia de cosmético, da tecnologia farmacêutica, da farmacotécnica. Então, a universidade nos deu essa liberdade de manter esse tipo de formação. Então, eu até brinco com os alunos, muitas das vezes falo, nós somos uma faculdade tradicional. Nós formamos o aluno para o mercado de trabalho, para onde ele quiser ir. Então, ele consegue navegar para a área assistencial, para a área varejista, ele consegue ir para a área de indústria. Eu dou essa liberdade para ele. Obrigo os estágios, né? Então, os estágios em todas as áreas, como está na diretriz, mas eu dou essa liberdade dele escolher no final do curso uma carga horária de estágio para a área de indústria, caso ele queira. O que a gente tem hoje de dificuldade dentro a introdução do aluno dentro da indústria é uma das exigências, né, que a maioria das indústrias tem, do aluno ficar 2 anos como estagiário da indústria. Então, essa exigência, muitas das vezes, como nós temos que cumprir um estágio, né, pela diretriz do primeiro semestre ao 8º,
podendo ser prorrogada para o terceiro semestre, e nós temos que ter a área assistencial, a gente tem que ter a área de SUS, a gente tem que ter a área de análises clínicas, a área de alimentos, tudo incluído no estágio, então eu não consigo, com muita facilidade, colocar o meu aluno 2 anos dentro da indústria farmacêutica. Então, isso é um dos entraves que eu vejo hoje dentro da formação do meu aluno para a área industrial, é o estágio, que é mais difícil de entrar, né, o estágio da área de indústria, e essa exigência de muitas indústrias, né, não são todas, mas a maioria, que o aluno fique 2 anos. Se ele fica 2 anos, são 4 semestres. E eu tenho 7 semestres, eu tenho 7 a 8 semestres de estágio. Então, isso tornou-se para nós um problema, essa exigência, geralmente, da indústria farmacêutica. Então, meu aluno, muitas das vezes, não foca muito na indústria devido a essa exigência do Ministério da Educação via diretriz e o que o mercado está precisando. Então, isso acabou levando a gente aí a algumas alterações, mas hoje eu tenho bastante aluno na indústria farmacêutica. Não tanto quanto eu queria, quanto eu tinha no passado. Se voltasse a diretriz de 2002, por exemplo, que era mais generalista, eu tinha muito mais aluno dentro da indústria do que, por exemplo, na área varejista. Hoje eu tenho mais aluno na área de drogaria, na área de dispensação de medicamento, do que na área industrial. Você consegue estimar uma proporção, grosso modo, ali? 10%, Hoje, 20%, 30%? acho que menos de 1% dos meus alunos dentro da indústria. É um número muito pequeno, porque o número de vagas é pequena e eu tenho um número muito grande de alunos. Então, o percentual maior meu hoje, eles estão dentro da área de drogaria, farmácia de manipulação, estágios dentro de hospitais, principalmente na cidade de São Paulo, né, nas unidades hospitalares, eu tenho bastante aluno, mas eu tenho bem poucos alunos na indústria, principalmente como a Unip ocupa quase todo o estado de São Paulo e tem 3 unidades fora. Fora isso, eu ainda tenho outros cursos que são associados à Unip, e o grande foco da indústria a maior parte da indústria está dentro do estado, né, na região sudeste principalmente, mas principalmente no estado de São Paulo. Isso aí torna-se mais um maior problema, né? Então, está muito centralizado e não está tão distribuído o número de indústria pelo Brasil. Então, quando eu pego meus alunos que estão, por exemplo, em Goiânia, 60% eu posso te falar que está dentro de Anápolis, no polo farmacêutico de Anápolis. Então, a formação lá de Anápolis, Goiânia, eu já cheguei a ter 2.500 alunos estudando na Unip de Goiânia, porque o polo industrial farmacêutico de Anápolis absorvia esse número de alunos. Hoje absorve menos, porque agora a gente tem menor número de vagas, porque a boa parte das vagas já estão ocupadas. Em São Paulo, eu tenho mais alunos na indústria. Dentro do estado, eu tenho menos. Eles estão mais na área assistencial mesmo. Então, falamos em centros Anápolis e cidade de São Paulo, certo? Certo. Principalmente. Legal. Temos uma grata surpresa aqui. A Márcia conseguiu, né, Márcia? A gente começou o nosso bate-papo com uma apresentação bem-vinda da Carne em relação à CIMED, falando um pouquinho da empresa, mas como nós colocamos, essencialmente sobre quantos farmacêuticos compõem o quadro de profissionais da CIMED e nas áreas em que eles atuam. Você poderia falar um pouquinho da LIPS também, para a gente ver o quanto que a gente tem de coincidência e de semelhança, e o quanto difere uma casa da outra? Olá, boa tarde, muito obrigada, doutor Pedro e todos da academia pelo convite. Mil desculpas pelos imprevistos aqui, uma série de fatores inesperados aqui, mas consegui, com um pequeno atraso, entrar. Mil desculpas. Então, a Libs é uma indústria farmacêutica nacional, tem 66 anos. Hoje estamos com mais ou menos 3.500, 3.600 colaboradores.
dos quais cerca de 540 são farmacêuticos e atuam em diferentes áreas. Ali eles têm um centro industrial na cidade de Embu das Artes, que está mais ou menos a 25 quilômetros de São Paulo, e contemplam 3 plantas, né? A planta de fármacos, e dentro dos fármacos tem produção de que nós chamamos a unidade biotech, de síntese e de fermentação. Estamos com uma grande planta de fermentação para entrar em produção. E a planta galênica, que tem a produção de diferentes formas farmacêuticas. Os farmacêuticos, eles estão distribuídos, muitos deles estão atuando na planta, tanto na área produtiva, como na área de desenvolvimento, controle de qualidade, garantia da qualidade. Mas nós temos farmacêuticos em diferentes áreas, como área comercial, área de novos negócios, marketing, relações governamentais, compliance, no atendimento ao cliente, na farmacovigilância, assuntos regulatórios, praticamente todas as áreas, recursos humanos, tem muitos farmacêuticos que saíram do atendimento ao cliente, que é a nossa porta de entrada dos profissionais da saúde, dentre eles muitos farmacêuticos, na indústria farmacêutica. Ô Pedro, se você me puder também complementar, porque como você focou na indústria, como a CIMED ela tem um centro de pesquisa próprio, a gente também tem essa área onde nós temos atuação do farmacêutico, embora não seja indústria diretamente, mas toda a parte de estudos de equivalência, bioequivalência, né, na parte de clínica, enfim, fisicoquímico, nós temos também farmacêuticos atuando nesse centro também de pesquisa no que a CIMED tem. Na bioequivalência e equivalência farmacêutica, certo? Isso, exatamente. Pedro, até para complementar, obrigada, Carla, que nós temos também, dentro da área de ciências médicas, muitos farmacêuticos distribuídos tanto na área de bioequivalência, pesquisa clínica, desenvolvimento clínico, atuando como MSL. Muito legal. E também na área de informações médicas. Muito bom. Um pouco do que a gente chamaria do mais ortodoxo, né, da atuação da gente quando a gente se forma e espera atuar. Sim. Muito jóia. Vamos explorar mais isso. Mas eu queria voltar aqui para a universidade e pedir uma ajuda para o Paulo. Paulo, a gente consultou, né, a grade do curso de farmácia da Unicamp e está super claro o foco na pesquisa e na atenção da saúde, mas igualmente é notória a atenção dispensada à atuação na indústria, uma carga horária significativa de tecnologia farmacêutica, entre outras disciplinas importantes. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre a missão, a visão da Unicamp na formação desses profissionais? E se o polo, a gente está falando de indústria aqui, se o polo da região ele é suficiente, e é exemplo do que o Olímpio colocou sobre Anápolis, sobre a cidade de São Paulo, se a região, né, de Campinas é suficiente para acolher esses profissionais que têm interesse pela área que a gente está discutindo aqui, pela atuação nas diversas áreas da indústria farmacêutica? Bem-vindo, Paulo, também. Obrigado, boa noite a todos. Pedro, obrigado pelo convite. Hoje, o curso de farmácia ele é um curso novo, comparado com as faculdades demais públicas, né? O curso hoje, em novembro do ano passado, nós tivemos 20 anos de curso e 10 anos da faculdade de farmácia, né? Um curso que começou com a faculdade de farmácia um pouco depois, né? Sendo iniciada pelos institutos de biologia, química e faculdade de ciências médicas, né? Durante 10 anos, depois que com a faculdade criada, passou-se, então, a ser administrado pela FCF. Hoje nós temos um curso de 5 anos, integral, praticamente 8 semestres com disciplinas de segunda a sexta, período manhã e tarde, com alguns estágios nesse período, né, a partir do segundo semestre, terceiro, quinto, e especificamente o último ano, o quinto ano, ele é um curso que nós temos... vamos dizer, os 8 meses, né, do segundo semestre voltados a estágio. Esse estágio, o aluno ele pode trabalhar, buscar oportunidades na área industrial, farmacêutica, na área de alimentos, na área química farmacêutica, na área hospitalar também,
na parte também assistencial, né? Nós temos hoje algumas linhas de pesquisa muito voltadas para a parte assistencial, né, com professores, né? Nós somos um curso com apenas 18 professores voltados à parte profissionalizante do curso, sendo que as demais partes são voltadas no ciclo básico dos cursos da Unicamp, né? E nessa área nós temos professores ligados à parte, então, assistencial, a parte também de biologia molecular, né, com busca de novos, vamos dizer assim, novos sistemas de análise, novos kits, temos também a parte de professores ligados à microbiologia, sem falar a parte industrial. Na industrial em si, Pedro, criamos há 5 anos atrás, 4, 5 anos, mesclamos as matérias chamadas farmacotécnicas, né, que nós tínhamos 1, 2 e 3, a de tecnologia farmacêutica também, que era dado no último semestre, com controle de qualidade. Então, hoje nós temos 4 matérias chamadas tecnologia farmacêutica 1, 2, 3 e 4, que ela prepara o aluno buscando realmente treiná-lo para a indústria, né? Então, quando o aluno faz uma formação de comprimido, na próxima aula, ele vai analisar essa formulação, vai fazer o estudo de controle físico, controle em processo, fazer estudos de dissolução, perfil de solução. Ele tem, hoje nós conseguimos montar na Unicamp uma estrutura com equipamentos modernos, né? Nós temos toda a parte de controle em processo, temos a parte de HPLC, CG, então a gente treina um aluno, né? A parte de análise térmica, que é tão difícil, tão caro ter, né? Nós conseguimos montar esse sistema. Então a gente busca, né? Primeira pergunta sua, busca formar um aluno para essas 4 áreas, mas nós temos visto que, por estarmos próximos aqui na região de Campinas, temos indústrias eu posso falar o nome das empresas que nós temos na região? Acho que sim, né? Então, nós temos, por exemplo, aqui a empresa, a Medley Sanofi, temos a Merck Sharp Dome, a Cristália, a MS, que é muito grande também, né? Então, temos a Mirales, a Arese, na região. Então, essas empresas, elas oferecem muitos campos de estágio e muitas vezes nos procuram, né? Perguntando, como é que estão seus alunos, qual está a formação deles, a gente possa buscar, né? Então, muitas vezes o aluno começa 2, 3 meses de estágio, se dando bem na empresa, a empresa entendendo que ele atende ao que eles precisam, ele já é efetivado como analista júnior, mesmo sem estar no formado, né, como assistente de laboratório. Isso em várias áreas. Então, a gente fica contente que a gente consegue formar o aluno para o que a indústria precisa. É claro que está muito aquém, vamos dizer assim, da estrutura que uma indústria tem, né? Então, a gente não tem também todos o financiamento, né, que uma empresa pode ter voltado a equipamentos, a processos, mas nós tentamos, na parte fundamental, dar para o subsídio, para que o aluno possa entender como todo o processo funciona, e através de visitas que nós fazemos, tanto aqui na região de Campinas quanto em São Paulo, a gente consegue mostrar para o aluno toda essa visão do mundo farmacêutico, que é tão grande, né? Uma área tão grande que ele tem que ter dificuldade de entender aonde ele vai querer trabalhar, né? Onde ele consegue uma oportunidade melhor. Muito bom. Você falou de análise térmica e cromatográfica, todos os alunos saem operando esses equipamentos, ou Paulo? Nós temos as aulas práticas, são poucos equipamentos, mas nós tentamos fazer o que com o aluno? Que ele entenda fundamento, ele tem uma aula de fundamentação, uma aula prática, que ele vai acompanhar uma análise. Na parte de cromatógrafo, nós temos mais, ele consegue até pôr a mão no equipamento, entender o software, né? Hoje, na indústria, nós temos praticamente 4 marcas de softwares, equipamentos que comandam a empresa, né? Nós tentamos, então, mostrar para eles quais são esses softwares, como que trabalha essa parte toda, além da parte fundamental, né? Então, a gente consegue trazer para ele essa visão geral do que seria a parte de análise em si ligada ao mundo cromatográfico. Perfeito, muito legal. Vamos lá, temos os nossos formados em farmácia, e Carla e Márcia, a gente combinou a ordem alfabética aqui, né? Como são feitas as contratações desses profissionais pela empresa? Quem participa desse processo? Ou seja, quais são as habilidades comportamentais também esperadas ou necessárias? E eu acho que aqui é o mais importante, qual tem sido, né, considerando essa carreira vasta de vocês na indústria farmacêutica,
qual tem sido a experiência de vocês ao longo desses anos nessas contratações? Alguma tendência, algum caso para compartilhar? Como que é a missão de contratar o profissional farmacêutico com a formação atual na indústria farmacêutica? E o que vocês trazem de história ao longo desses anos e o que foi mudando ao longo do tempo? Pode começar com Vamos a Carla lá. e depois com a Márcia, que a gente combinou a É boa e ordem velha ordem alfabética, viu, alfabética. Márcia? Por isso que A Márcia não Vamos estava lá. na hora do combinado. Então, Pedro, vamos lá. Assim, as empresas, né, normalmente não tem muita diferença nessa questão do processo de recrutamento. A gente tem uma área de recursos humanos que, né, a gente já tem todos os perfis mapeados, então a gente tem descrição da vaga, o que o profissional tem que preencher para ocupar aquela vaga. Então a gente tem vários tipos de contratação, né? No meu caso, a gente já fez contratações desde analista, cargos de gestão, coordenador, gerente, enfim. Então a gente aí vai depender muito do que a gente está, do profissional que a gente está contratando. Então a gente tem o recrutador, né, que faz parte da área de recursos humanos, então ele já tem uma descrição da vaga, ele já sabe o que ele precisa buscar e ele lança essa procura no mercado. E aí dentro, e vai fazendo essa triagem, né, aparece muitas vezes muitos currículos, e aí quando você vai fazendo a triagem, a gente vai vendo que a gente não tem tantas opções de profissionais quando a gente, dependendo do perfil da vaga que a gente está buscando. Mas a gente tem esse recrutador que vai fazendo essa triagem, vai fazendo essa seleção, e aí, né, olha, temos candidatos aqui com perfis compatíveis com aquilo que o gestor, né, o responsável da área está recrutando. Aí começa-se esse processo de entrevistas, né, de testes, enfim. Então, a gente tem um processo, e aí, se aprovado, né, passa pelo gestor e o superior da área até finalizar todo aí o processo de contratação. Então, realmente é uma busca ativa no mercado, então as áreas de RH, né, cada empresa tem seu mecanismo, é pelo site, as empresas, os profissionais vão, né, enviando seus currículos, ficam atentos, e muitas vezes a gente também tem o próprio recrutamento interno, então assim, a gente tem um analista júnior, abriu uma vaga de pleno, e os júniores daquela área que tem o perfil, eles também podem se candidatar, enfim, ou a própria promoção, ou ele vai de uma área para outra, existe também esse recrutamento interno nas empresas, em aproveitar os próprios profissionais que já estão lá dentro também, né, com oportunidades ou em outras áreas compatíveis, ou na promoção também, de acordo se ele já estiver preparado para a vaga. Então, hoje o que a gente tem visto, assim, essa questão do recrutamento, como você colocou, o que a gente tem de história, a gente percebe que existem, né, o mercado farmacêutico, a indústria emprega bastante, né? Então, a gente viu que a gente tem uma disputa, no bom sentido, entre as indústrias, enfim, então, porque a gente é uma área que tem muitas vagas, como a gente já colocou na minha fala e na Márcia, vocês viram que né, a atuação é ampla e eles estão em várias partes da indústria, né, em vários campos de atuação dentro da indústria. E aí, assim, a indústria farmacêutica, ela oferece muitas vagas. Então, a gente tem um mercado que é bastante disputado, né? Pelo que o Alípio trouxe um pouco, assim, a gente vê que muitos profissionais não estão indo para esse caminho, então a gente tem essa dificuldade de novos entrando aí no mercado de trabalho. Então, a gente tem essa questão, às vezes, a seleção de uma vaga não é um processo tão rápido quanto a gente gostaria, então, às vezes, a gente passa meses procurando profissional e buscando até que a gente consiga realmente fechar essa vaga. Aí tem um pouco da localização das indústrias também, então, por exemplo, a CIMED, nós estamos em Pouso Alegre, então muitas vezes a gente precisa que profissionais se disponibilizam mudar de cidades para lá, que é sul de Minas. Então, isso também tem outros fatores que talvez, né, para os alunos de São Paulo já tenham essa possibilidade de estar dentro da cidade. Então, embora a gente tenha também faculdades no sul de Minas, faculdade de farmácia, mas às vezes a gente tem essa dificuldade que a gente acaba competindo com grandes centros, enfim, então a gente tem essa demora muitas vezes no processo seletivo. Mas aí a gente vê que a gente é assertivo, a gente tem todo esse fluxo, a gente contrata, né? Então muitas vezes a gente fecha bem a vaga, o perfil, porque hoje a gente busca muito mais até do que o conhecimento, né,
além do conhecimento, a gente busca perfis, né, então, de profissionais, que é outra questão que é uma discussão até aqui longa, que a gente ficaria por aqui, mas profissionais hoje com um perfil adequado para trabalhar dentro da indústria, né, com os passos, porque ele inicia muitas vezes assistente ou um analista júnior, e ele tem vários degraus aí que ele precisa construir lá dentro da indústria para chegar a cargos de gestão. E hoje o que a gente tem visto é que talvez esse preparo, né, na academia, a gente não tem isso, né, acadêmico. Então, a gente vê muita ansiedade no profissional que entra no mercado de trabalho, então, nem sempre eles estão dispostos a passar por todas essas fases, eles querem passar por elas muito rapidamente. Então, é uma outra dificuldade que a gente tem. Então, a gente busca pessoas com essa inteligência emocional, com esse nível de maturidade que entenda que dentro da indústria a gente tem fases e todas as fases são importantes, né? Enfim, então é isso, a gente tem visto que a gente acerta na hora de contratar, né? No caso, por exemplo, quando eu falo do profissional farmacêutico, a gente vê que as faculdades formam, assim, bons profissionais técnicos, mas aí quando a gente entra nessa outra parte comportamental, eu vejo que, assim, poderia ter mais esse tipo de ajuda na construção do profissional, né? Ele chega com grande ansiedade, então, assim, às vezes a gente faz esse estudo de turnover, né? Que é essa taxa aí de rotatividade que a gente tem, então a gente vê que de 1 a 3 anos, dentro das áreas técnicas, né, que são os farmacêuticos, a gente é onde o nosso maior índice de perda de pessoal, que, né, ele já chegou lá, já está 1 ano na empresa, já está 2, 3 anos, ele já quer outras oportunidades. Então, assim, a gente vê hoje essa busca muito rapidamente por crescimento. Então, é uma dificuldade que a gente tem, a gente está preparando o profissional e, às vezes, ele não vem com com esse pensamento, né, com esse entendimento dessas fases que ele vai ter na indústria, né, para que ele possa buscar aí outras oportunidades. Então, funciona mais ou menos assim, não sei se ficou claro para você, Sim, aí a sim, Márcia sim. vai me complementar também o que eu não falei, eu sei que Inclusive, as nossas dores são muito parecidas, então... você pode compartilhar com a gente, Marcelo, também? Sim. Que susto, achei que ia dar outro problema. Então, o nosso processo seletivo, ele está em constante evolução, justamente porque é uma das etapas mais importantes da trajetória do profissional. E nós costumamos brincar, até uma vez um atendente de saque falou, nossa, esse processo seletivo parecia que eu estava entrando na NASA, porque ele tinha várias etapas, e tem ainda, né? Então, ele está em constante evolução. Uma das primeiras, LinkedIn, que nossa área de recursos humanos hoje chama Diretoria de Cultura e Processos, que o ano passado teve essa mudança, que as diretorias de RH e de TI foram unidas justamente por essa necessidade da cultura e da tecnologia caminharem juntas. E é feito através de uma plataforma com os currículos que são inscritos pelo nosso site. Depois tem uma nova etapa, que é uma etapa de fit cultural, que é tão importante como os conhecimentos, as experiências profissionais, é a gente achar o perfil correto do profissional que encaixa na fit cultural, é muito importante para a gente já ter mais uma etapa de seleção. E aí começam as entrevistas, tanto com o time da Diretoria de Cultura e Processos, como com os times das áreas técnicas. E tem provas, né, redação, cases, estudo de cases e outras entrevistas, normalmente com pares das áreas, e até a entrevista final, que muitas vezes, na diretoria que eu cuido, eu mesmo faço as entrevistas com os candidatos finalistas. E a última etapa é uma etapa de compliance, que nós temos um teste de compliance que foi desenvolvido por uma empresa israelense há muitos anos, que a princípio era para algumas áreas da empresa, mas hoje todo por teste de compliance, e a partir de etapas do processo seletivo,
nós aprovamos um candidato. E justamente porque a nossa intenção é que o candidato fique por muito tempo na companhia. Temos também um índice muito elevado de aproveitamento interno. Então, esse processo seletivo, mais um processo de início, né, do colaborador dentro da empresa, é fundamental para que ele possa utilizar todo o seu conhecimento, desenvolver suas habilidades num ambiente que já não lhe é tão desconhecido, porque ele teve um longo processo seletivo. E assim, falando do tipo de profissional, né, o que nós procuramos, a experiência técnica, agora no caso específico do farmacêutico, ela é relevante, mas ela não é mais importante do que o perfil, esse comportamento desse candidato. Muitas vezes nós contratamos por competências técnicas e dispensamos por um comportamento. Então, tentar atrair esse perfil compatível com o perfil da companhia é um dos grandes pontos que leva a uma longevidade desse colaborador. Nós temos um índice de turnover baixíssimo e um índice alto de aproveitamento interno. E por essa razão, talvez explique os farmacêuticos em áreas tão diferentes das áreas técnicas, que às vezes começam na área técnica e partem para outras áreas. Eu mesmo comecei com assuntos regulatórios e hoje tenho uma responsabilidade em diferentes áreas da companhia, justamente por essa oportunidade de movimentação interna. Agora, um dos grandes assim, pontos, né, de relevância para um perfil profissional que seja protagonista da sua carreira, que entenda, olha, eu preciso ter soft skills, como comunicação, eu preciso ter habilidade de negociação, e isso independe do seu nível, porque todos os níveis nós precisamos nos comunicar bem, trabalhar bem em equipe, ser empáticos, entender o problema do outro, buscar uma visão sistêmica para entender aonde a sua tarefa impacta nas outras áreas e como impacta no resultado final. Então, toda essa visão tem muito, nós tentamos buscar nas entrevistas e nos cases, nas dinâmicas, esse profissional que tenha esse perfil, um perfil que seja muito, assim, um perfil que nós falamos inovador, que busque, quando identifica um problema, buscar a solução do problema, e não, muitas vezes, falar, esse problema não é meu, esse problema é da outra área. Então, quando nós falamos que buscamos pessoas protagonistas, são pessoas assim, que têm esse perfil mesmo, e isso é tão ou mais relevante do que a experiência profissional. Muito bem. Está claro, né, o quanto está sendo sofisticado o processo de seleção e o quanto está se mostrando um desafio também encontrar o profissional que atenda essas expectativas. Tem uma provocação aqui, um comentário do Dr. Dante Alário, que ele coloca um pouquinho das fragilidades do profissional farmacêutico, com ênfase aqui o conhecimento de química, e o quanto isso pode comprometer uma série de suas atuações, como, por exemplo, o próprio desenvolvimento de produtos e formulações e assim por diante. Ele sugere que, embora o farmacêutico venha ocupando outras áreas, como novos negócios, né, a RIG, né, Marcial, e outras atividades, compliance, enfim, algumas das áreas para as quais o farmacêutico tinha uma vocação, análise, enfim, pode estar sendo ocupada por outros profissionais. Vocês identificam isso? Quer dizer, outros profissionais estarem ocupando áreas que, teoricamente, poderiam ser mais, ou eram, né? Ocupadas por profissionais farmacêuticos? Márcia e Carla. A partir de análise, validação de métodos, desenvolvimento, enfim. Bom, assim, falando pela minha experiência, né, na experiência, a gente hoje, como eu digo, a gente tem outros profissionais sim, mas a nossa grande maioria ainda é de farmacêuticos, dentro dessas áreas.
Assim, a questão de desenvolvimento de métodos hoje em dia é algo assim extremamente complexo, né? Então, assim, a gente tem sim químicos, engenheiros químicos que eles agregam bastante nesse processo, né? Dentro aí de toda essa operação. Então, eu vejo que eles vêm complementando o trabalho junto com o farmacêutico. Então, assim, a gente ainda tem muito a gente ainda tem a maioria de profissionais farmacêuticos dentro da CIMED, nessas áreas que você citou. Mas sim, tem outros profissionais dentro da produção, a gente já vê engenheiros, enfim, a gente já vê outros profissionais atuando em áreas que anteriormente a gente só tinha como o único profissional que era o farmacêutico. A gente já vê outros profissionais, sim, embora a gente ainda tenha essa maioria de farmacêuticos, como eu te disse. Mas você vê uma tendência, isso acontecendo cada vez mais, ou é uma coisa episódica? Existe, ou vem acontecendo e vem crescendo? Assim, eu vejo que vem acontecendo, Pedro. Eu não sei se isso é uma tendência já que dá para estabelecer que é uma mudança do perfil do profissional que Profissional. vai ocupar essas áreas. Hoje eu vejo que vem acontecendo, mas a gente ainda convive com muito mais farmacêuticos nessas áreas ainda. Perfeito. Paulo, junto com todos esses desafios, a gente enfrenta um crescimento exponencial do conhecimento e, sob o ponto de vista de regulatório, isso acontece de igual maneira. Então, ah, os grandes pacotes regulatórios, atualização de boas práticas de fabricação, genéricos, validação de sistema computadorizado, enfim. Como o curso de farmácia da Unicamp lida com esse cenário de atualização? Ou seja, como estas atualizações, né, que impactam diretamente na atuação do profissional farmacêutico recém-formado, como isso é tratado no contexto da sua formação? Existe alguma ferramenta, alguma disciplina que integre esses aspectos, vou chamar aqui de técnico-regulatórios, enfatizando aspectos de registro, documentação, rastreabilidade, compliance, enfim, como internalizar essa vida real dentro da formação atual dos farmacêuticos? Pois é, Pedro, essa é uma questão complicada, porque nós não temos hoje uma disciplina de assuntos regulatórios, né? Nós temos uma disciplina eletiva que o aluno ele pode cursar, mas ela não é oferecida todo o semestre, né? O que nós podemos então fazer, que temos feito para preencher essa lacuna seria oferecer entre algumas matérias voltadas à área industrial a visão de onde nasce um produto, né? Qual a importância da BPF, GMP, voltando um pouco também de normativa, discutindo com o aluno onde começa, trabalhando sobre IFA, polimorfismo, discutindo com ele quais são essas propriedades do estado sólido, passando o processo produtivo, até chegar na parte regulatórios, onde a Anvisa, mostramos para ele como que a Anvisa cobra, né? Em especial, a minha experiência anterior de 15 anos de indústria, eu acho que ela colabora bastante para isso, porque eu tento mostrar para eles aonde que ele tem também que se complementar para atender a indústria e também entender como que a Anvisa trabalha com isso, né? Você deu um tema muito importante, que é a validação de sistemas em geral, né, de equipamentos, de processos, que você tem uma dificuldade hoje de trazer profissionais para palestrar sobre isso, né? Então, a gente tenta, sempre que possível, trazer o pessoal da indústria, inclusive alguns colegas deles que já estão trabalhando na indústria de 3, 4 anos anteriores, vim comentar como que é essa área do profissional ali, né? Como que ele pode tentar se complementar também, né? Quais cursos ele pode fazer fora da faculdade, porque se a gente for pensar no nosso tempo em sala de aula, a gente não consegue falar de tudo, né? A gente tem que tentar mostrar para eles, olha, importante é isso, mas tem muito mais além disso para você poder aprender. Aonde você pode buscar? Né? Como que eu vou te ensinar a buscar isso? Acho que isso é importante também, que ele saia ali aprendendo a buscar, né? Não só receber a informação dali parado, né? Tem que aprender realmente a essa tentativa ali. E uma coisa também interessante esse vínculo indústria-universidade, a gente sempre fala nisso, mas eu acho que isso ainda é muito burocratizado, né? Para trazer o profissional para a palestra, para a gente poder visitar, às vezes também, nem sempre a indústria está aberta.
Para turmas grandes também, a gente encontra certa dificuldade para levar 40 alunos, eu tenho que, às vezes, quebrar a turma de 3, né? Imagina o Alípio, a quantidade de alunos que ele tem para poder levar esse pessoal para uma visita. Então, a gente precisaria, talvez, melhorar também essa parceria, né? Que é uma parceria, na verdade. A gente está formando recursos humanos para a indústria, né? Que serão nossos futuros colegas ali trabalhando com eles. Acho que essa aproximação desburocratizada seria um fator facilitador para boa Essencial. formação. Essencial, porque eu vejo, às vezes, o pessoal de alguns colegas da indústria falando assim, nossa, Paulo, eu preciso de 10 analistas em um mês. Cara, não tem. Se a gente pode, a gente faz até uma seleção, né? Até fiz isso mês passado, mandei e-mail para os alunos da última turma, olha, quem tem interesse em estagiar na área de indústria, né? Em diferentes áreas. Eu consegui buscar aí uns 15 nomes, desses 15, alguns para a parte de produção, outros para a parte regulatórios, querendo aprender um pouco sobre isso, né? Para a parte também de resposta de exigências da Anvisa, que é algo também que, pessoal, a gente não tem como ensinar isso, né? Como que o cara pega uma exigência e vai responder, né? Você imagina a quantidade de normas. Né, Paulo? Muito disciplinar. Então, o cara tem que ser aquele cara que saiba, né? Imagina, né? E aí, eu vi também comentários que vocês falaram sobre a questão da formação em química do aluno, né? A gente sente muito isso. Hoje, o aluno, as faculdades, hoje a gente não tem focado mais no ensino de biologia, química e matemática para o aluno. A gente não pode perder isso, porque um farmacêutico sem saber um cálculo, sem saber como formular, né? Sem saber como a parte estatística também, isso é muito importante. Eu tenho visto, nós temos perdido isso ao longo do tempo. A gente não pode abrir mão disso, porque é um fundamento, né? Então, for trabalhar com a carga, com a massa da indústria, se a pessoa for trabalhar lá e não tiver um fundamento básico de entender, de interpretar também, né, uma informação, é muito difícil. Muito obrigado. Alípio, na conversa que a gente teve, você comentou sobre a posição da Unip, né, em tentar preservar tanto quanto possível a formação clássica, que eu chamaria no que se refere à indústria farmacêutica. Mas aqui você trouxe alguns desafios de como conseguir conciliar, né, a generalização com essa formação e o interesse dos alunos diluídos nesse contexto, com um pouco menos nesses dois polos que você falou, de Anápolis e da cidade de São Paulo. Você vê alguma solução para tentar resgatar esse interesse do estudante, do pretenso farmacêutico aí na área da indústria farmacêutica, na atuação na indústria farmacêutica? Na verdade, o que nós, né, estamos preconizando aqui né, o professor Paulo acabou de falar sobre química. Muitas faculdades cortaram a boa parte das disciplinas de química, né? Então, tem um mínimo de química, algumas nem química tem mais no curso, né? Você pega o currículo, não existe, botaram um nome bonito na disciplina e a química mesmo não está sendo dada. Eu aqui na Unip mantive as químicas todas, da química orgânica, química geral, e os estágios iniciais, que começa lá no terceiro semestre da universidade, eu coloquei eles para a área instrumental, eu coloquei eles para dentro da área de laboratório. Então, ele tem que fazer o estágio ou fora da universidade, ou nos próprios laboratórios da universidade, que ele faça essa parte instrumental. Então, desde como utilizar uma balança, como fazer uma curva de calibração, trazer ele para dentro da universidade. De que forma? Trazendo esses conhecimentos, porque o que eu vejo hoje nas universidades em geral, né, fui durante 16 anos avaliador do Ministério da Educação, eu era avaliador de curso, depois avaliador institucional, era isso. Eles foram tirando essas informações dos cursos, a matemática, a bioestatística, não, se a disciplina precisar. Então, o que eu fiz foi deixar essas disciplinas tradicionais e dentro dessas disciplinas tradicionais, eu trazer essa vivência para eles de um laboratório. Porque muitas das vezes o problema do aluno na indústria é não ter essa vivência de laboratório, né? Ele não sabe identificar o que ele está fazendo, né? Então, por exemplo, eu tenho química farmacêutica? Tenho, mas eu tenho tecnologia químico-farmacêutica. Então, eu ensino ele, pelo menos, ele fazer uma síntese, para que ele entenda o processo.
Se ele entender o processo, eu acho que fica mais fácil quando ele entra numa indústria, entender todo o processo de produção de um medicamento, de tudo que vai acontecer. Na análise instrumental, de conhecer os equipamentos, de entender como é que funciona aquele equipamento, da forma mais simples possível, entender o princípio. Então, foi desta forma que nós pensamos e tenho colocado bastante aluno assim. Os meus alunos que vão para os processos seletivos dentro da indústria, muitos são aprovados. Muitos, por esse conhecimento técnico que ele tem, muitas das vezes ele não conhece o equipamento, ele fala para a gente, professor, eu não conhecia o equipamento, mas me contrataram porque eu tenho a mão de laboratório. Eu conheço o laboratório, eu sei manipular uma vidraria calibrada, eu sei entender o processo, o princípio. E isso que eu vejo que hoje muitas faculdades, muitas universidades estão perdendo. Foram muito para a área assistencial e perderam a mão laboratorial. E aí, quando chega na indústria, ele chega também, né, como a Carla disse, nessa ansiedade de ser promovido muito rápido. Porque se em 1, 2 anos, 3 anos, você não for promovido, você sai fora, vai procurar outro emprego. E eu falo para eles, é um processo. Tudo isso é um processo. Então, você tem que estar lá, você tem que participar, e é o conhecimento, eu falo. O dinheiro, a promoção, é o conhecimento que você está adquirindo. Se esse conhecimento for rápido, a indústria vai notar e vai te promover. Então, até há pouco tempo, um aluno meu passou numa das entrevistas, está na área de controle de qualidade, eu falei assim, o curso te ajudou a entrar na indústria? Ele falou, não muito, mas o estágio foi fundamental. O estágio que eu fiz no laboratório com vocês, o básico, aprender a mexer no equipamento, fez totalmente o diferencial que os outros alunos lá não tinham. Então, eu acho que, assim, esse modelo que eu usei de gradativamente colocar os estágios, então eles começam com estágio laboratorial, depois ele tem um estágio de alimento, de análises clínicas, e no final ele vai ter o estágio, que pode ser assistencial e outra área que ele escolher. Então, isso faz a diferença. No início do curso, você dá essa instrumentação, essa instrumentalização para ele do que é um laboratório, de como funciona um laboratório, que aí ele entende boas práticas, ele entende como é que funciona um controle de qualidade, ele sabe pegar um gráfico de controle de qualidade, entender porque ele fez. Ele pegou um espectrofotômetro e fez um gráfico, então ele entende do processo. E aí a gente deixa na mão dele. Que isso, muitas das vezes, na aula prática, a gente não acontece. E uma outra coisa que eu fiz na universidade todas as aulas práticas de química, o professor, mesmo ele sendo químico ou sendo farmacêutico, né, eu tenho aí aproximadamente 90% do meu quadro docente é farmacêutico, né, são da área de farmácia. Eu peço assim, se você for fazer uma análise no laboratório, eu não quero que você analise nada que não for relacionado ao medicamento. Eu vou testar a viscosidade. Então, você vai pegar a viscosidade de um shampoo, de um creme. Então, eu comecei a introduzir isso dentro das aulas práticas. Então, isso muda a visão do aluno em relação também a essa parte laboratorial industrial. Né? Perfeito. Mão na massa, né, Alipe? Mão na massa, exatamente. A questão aqui, acho que o grande desafio, né, que tanto a Carla quanto a Márcia deixando claro, é que não parece não estar sendo mais suficiente, né, a capacitação, a formação técnica, né? E aqui, Márcia, eu queria retomar uma abordagem sua, então, sobre o que vem em torno dessa formação técnica. A gestão de processos farmacêuticos vem passando por um monte de mudança, esses métodos ágeis são cada vez mais empregados, crescente relevância. Você falou em compliance algumas vezes, aliás, com uma ênfase grande a sua área de atuação, né, em assuntos de interações, assuntos governamentais, interações governamentais e institucionais, da qual você é diretora. Existe uma necessidade de desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades técnicas e comportamentais no mundo que, como a gente estava conversando com o Paulo agora há pouco aqui, está em constante transformação, inclusive sob o ponto de vista regulatório, regulamentar. Então, é assim, uma vez que o profissional farmacêutico é tecnicamente competente e bem formado, qual a sua experiência em relação a como ele aplica esse conhecimento? Como é a comunicação, relacionamento, poder de síntese, inteligência emocional desse profissional e o valor, a importância que você atribui a esses aspectos dentro da tua gestão na Lilly?
Na Libes, podemos dizer que esses Na Libes. aspectos comportamentais, essa habilidade, e para mim também, eles são tão ou mais relevantes do que o conhecimento técnico. Porque se você tem um perfil de um profissional que busca conhecimento, que entende que a carreira dele depende dele, que é o protagonista da sua carreira, ele vai estar sempre buscando novos conhecimentos. E tendo a humildade de saber que nós precisamos um dos outros para acelerar esse aprendizado, para resolver um problema. Então, esse perfil que nós chamamos, né, soft skills, que é ter essa humildade, essa inteligência emocional, como a Carla bem disse, de olha, preciso me aprofundar, eu preciso. Agora nós temos um procedimento novo na LIB, só usando como exemplo, que nós não podemos mais fazer reuniões usando PowerPoint. Nós usamos memorando. E por que os memorandos? Porque muitas vezes o PowerPoint, nós estamos olhando a apresentação, olhando aquele dado, a pessoa está explicando, e muitas vezes a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou fazemos pergunta que está no slide, 10 slides à frente. Então, esse memorando é uma metodologia que a Amazon usa e que a gente começou a implementar e viu que nós vimos que nós ganhamos muito em termos de agilidade, compreensão e profundidade nas discussões. Mas para refazer um memorando, você precisa redigir bem, você tem que ter um poder de síntese, você tem que ter conhecimento daquele tema que você está abordando. E está gerando um grande desafio para todos nós, porque muitas vezes nós paramos de escrever, paramos de escrever e começamos só a trabalhar com PowerPoint, planilha de Excel, PowerPoint, e isso gera um impacto muito grande quando você fala, não, agora tem que fazer um memorando, o memorando tem que ser conciso, é o objetivo, apresenta o problema, os encaminhamentos, embasa a sua tese para que a discussão seja feita, responde as perguntas e tem os encaminhamentos. Então, olha quantas habilidades que nós precisamos desenvolver nova agora para simplesmente sair de um PowerPoint e ir para o memorando. E as pessoas às vezes ficam meio inseguras. Nossa, mas agora esse memorando. E eu falei, gente, tem que começar a fazer. Você precisa enfrentar isso e começa a fazer, e um ajudando o outro. Então, é o trabalho em equipe, essa humildade de falar, olha, eu não sei tudo, eu não estou bem treinado para o memorando, mas a gente volta naquele conhecimento básico que nós falamos lá do processo seletivo. Você saber se comunicar bem, uma boa redação, os princípios básicos de matemática. Então, muitas vezes você não tem toda aquela experiência técnica, mas você tem o básico, e aí, frente ao novo desafio, você consegue, trabalhando em um time multidisciplinar, e aí até volto um pouquinho naquela sua pergunta, nós temos, nós incentivamos muito a multidisciplinaridade. Então, hoje, por exemplo, com a complexidade que nós temos nos dossiês de fármacos, são tão complexos que eles são elaborados por químicos orgânicos. Tem farmacêuticos também? Sim, farmacêuticos com especialização em química orgânica. Então, as especializações, elas ampliaram muito. Então, temos farmacêuticos trabalhando em validação de sistemas computadorizados, como também temos pessoal de TI que faz essa validação de sistemas computadorizados. Então, é muito multidisciplinar. Mas a importância as nitrosaminas. Então, precisamos ter toxicologista. Nós tem que ter químico orgânico, tem que ter engenheiro de processos, como a Carla comentou, na produção os processos são complexos, a solução dos problemas são complexos, e nós precisamos desse time multidisciplinar, que cada um com as suas habilidades e competências, nós chegamos a uma resolução de problema muito mais eficiente do que ficar trabalhando na sua bancada, tentando resolver o problema isoladamente. Então, por essas razões, essas competências sociais,
desafios são extremamente relevantes para que a gente possa usar nosso conhecimento técnico em favor, né, da solução de um problema, da criação de um novo processo, de uma nova molécula, de uma melhoria incremental. Perfeito. Muito obrigado. Olímpio, notei na grade da farmácia da Unip, disciplinas como, e de encontro ao que a Márcia falou, comunicação e expressão, economia e gestão farmacêutica, interpretação e produção de textos e até mesmo Libras, né? Você poderia falar um pouquinho sobre o propósito, brevemente, da inserção dessas disciplinas na grade e se isso tem atingido o seu objetivo, conforme as dores Libras, que a Márcia acabou de colocar aqui? Libras é uma obrigatoriedade, né? Nós temos uma legislação que obriga que os cursos, principalmente de licenciatura, tenham, e na Unip nós optamos agora no curso de farmácia de ser obrigatório devido ao grande número de pessoas com necessidades especiais, então passou a ser obrigatório. E com relação às disciplinas como ciências sociais, interpretação e produção de texto, é uma norma nossa institucional que todos os cursos da Unip têm, porque nós observamos a dificuldade que o aluno muitas das vezes tem de interpretar um texto, escrever um texto, e correlacionando isso, nós optamos, né, no curso de farmácia de não ter mais o TCC, e durante todo o curso ele tem trabalhos que são feitos, que valem nota para ele, do qual ele tem que fazer uma inserção, né, de um ponto. Por exemplo, qual a aplicabilidade do bicarbonato de sódio na indústria farmacêutica? Qual a aplicabilidade do bicarbonato de sódio na indústria do cosmético? E esses conteúdos né, de humanas para trazer ele para perto. Nós temos uma disciplina de marketing pessoal para ele entender. Nós, muitas das vezes, trazemos pessoas de fora para conversar com os alunos, falar, olha, você é a caixinha que tem que ser vendida, tem que ser muito bem vendida, você tem que ter um produto bom, mas você tem que ter uma embalagem muito boa, porque senão você não se vende. Né? Então, você é dono, e eu falo para eles, toda vez que eu dou uma palestra para eles, eu começo com essa história. O que vai trazer dinheiro para você é o conhecimento. Então, o conhecimento que você tiver daquela área é o que vai trazer benefícios para você. Então, não adianta você achar que você é o melhor farmacêutico do mundo se você não tem o conhecimento. Então, a Unip optou de trazer essas disciplinas sociais, então a gente traz... eles têm disciplina de ambiental, eles têm de ciências sociais, de homem e sociedade, de entender um pouco dessa história também da antropologia, como é que nós estamos como sociedade, porque isso faz uma diferença lá fora no mercado para ele conseguir interagir com outros, né? O pessoal que gosta da assistencial vai para atendimento ao idoso, né? Então é um outro perfil, então ele vai entender. Então todas essas disciplinas, partes são optativas, ele vai optar, fazer a opção, algumas são obrigatórias, faz parte do currículo, né? Então, nós colocamos hoje ambiental, marketing pessoal, Libras, como obrigatório para ele, e essas ciências sociais, interpretação e produção de texto, para essa parte de português que hoje eles conversam por WhatsApp, então é tudo sobre código, então eles não conseguem escrever, e agora com essa inteligência artificial, a coisa ficou pior, então eles acham que aquele texto que está escrito está certo, eu falo, não, tem que saber ler, porque eu sei que isso aqui foi uma máquina que escreveu, não foi você, isso não faz parte de uma linguagem sua diária, como é que você conseguiu escrever isso? Então a gente detecta. Então, isso vem ajudando os alunos a melhorar esse posicionamento, que é uma necessidade hoje no mercado, porque eles, né, tecnicamente estão muito bem, mas em algumas áreas eles estão emborrecendo. Então eu falo, não, eles têm que praticar. Então a gente dá muito leitura, interpretações de questões de texto, eles são obrigados a escrever texto do primeiro ao oitavo, eu tirei o TCC justamente por isso, porque a diretriz me deu essa opção, e coloquei eles, têm um trabalho semestral para me entregar. Excelente. Começa em grupo, termina individual no final do curso. Por exemplo, só para te dar um exemplo,
Ele faz o estágio com a gente aqui de consultório farmacêutico para a área de SUS. Ao final do estágio, ele tem que me entregar um trabalho escrito de como introduzir um novo medicamento no SUS. Então, ele tem que ir numa UBS, ele tem que conversar com o farmacêutico, ele tem que fazer uma curva ABC, ele tem que verificar todo o processo do medicamento, as interações, custo, para ele entender, porque se ele for trabalhar numa unidade básica, ele sabe como que é todo o processo de gestão de introdução de um novo medicamento no município ou no estado. Né? Perfeito, Então, compreender isso processos, né? faz um diferencial para a gente. Muito legal. Então, Paulo, diante de todo esse cenário, como que você vê as oportunidades e os desafios do ensino farmacêutico com ênfase e atuação na indústria farmacêutica? Quer dizer, um pouquinho além da formação técnica. O que a gente tem aí de oportunidades e desafios para serem enfrentados? Pedro, eu acho que hoje o grande desafio é a gente trazer essas novas tecnologias para dentro da faculdade, né? Novos processos. Tivemos aí a pandemia e a parte da vacina, produção de vacinas, que a universidade hoje no Brasil tem conhecimento em produção de vacinas, né? Que tem essa parte estruturada, eu mesmo com a parte fundamental. Eu acho que isso nos pegou realmente bem desprevenidos. Eu acho que nós precisamos atualizar cada vez mais, né? Os processos como um todo, eu acho que nós precisamos ainda levar o aluno para esse um pouco mais de conhecimento com relação a isso. Temos também a parte de... Eu acho que hoje o Brasil, vamos dizer assim, nós não temos muita internacionalização, né? Com exceção de poucas faculdades públicas, a gente não consegue também trazer pessoas de fora, docentes de fora, pesquisadores para palestras no Brasil, né, dentro das universidades. Eu acho que isso a gente precisaríamos trazer também para que o aluno pudesse também ter uma noção, né, de como também são as indústrias fora do Brasil. Nós temos as multinacionais, né, e temos também as empresas no Brasil, que grande parte delas também são empresas com produção de genéricos, né? Então, assim, nessa parte, eu acho que nós temos um caminho a ser traçado juntamente com as indústrias, né, buscando novas oportunidades também, né, as de fora é um pouco mais complicado, mas pensando no nosso cenário brasileiro, né, a gente tem aqui a Carla da CIMED, a Márcia da Lips? Lips, né, então são duas gigantes no Brasil, né, com vários polos divididos aí por nossos estados. Eu acho que hoje a gente não conseguiria, ao todo, trazer para o aluno conhecimento geral, todas as áreas que eles têm para trabalhar. Né? Você comentou no início, eu acho que regulatórios é um ponto importantíssimo, que nós devemos trazer para o aluno essa atualização, né? Não é uma deontologia que nós damos no início do curso, mas sim uma atualização com a parte toda de regulatórios, né? Que na parte analítica a gente tem sempre as RDCs de estabilidade, validação, de degradação, né? Temos algumas já discutindo isso aí, e talvez o aluno, às vezes, ele não entende do porquê estudar uma legislação, do quanto que isso é tão importante, né, para a profissão dele, ele também entender que tudo isso é um processo. Eu sinto que, às vezes, nós passarmos para o aluno essa informação, entendimento de que tudo é um processo, né, de cada parte é importante na produção de um medicamento, nesse caso, voltado à indústria mesmo, eu acho que isso é importante, isso nós podemos atualizá-los, né, com relação a isso. Muito bom. Excelente, pessoal. Vamos aqui para um monte de perguntas aqui. Com certeza não vai dar, não sei se vai dar tempo de, né, trabalhar com todas elas, mas tem uma aqui do Humberto Zardo, que parabeniza todos os participantes, todos os painelistas. Ele direciona a você, Carla, e pergunta como transformar ou como manejar um farmacêutico generalista e transformar ele num bom gestor de uma produção farmacêutica. Boa pergunta. Vamos lá. Na verdade, assim, trazendo um pouco de tudo que a Márcia também já trouxe, que todo mundo comentou aqui, Pedro, não tem uma receita única, né, para isso, porque é aquela questão do profissional, do quanto ele é o protagonista da carreira dele, que é um ponto bem importante que a Márcia trouxe.
ele vai ser um bom gestor à medida que ele entender todo o processo, né? Que ele, assim, ele precisa, por isso que eu falei lá da minha fala no início, que é importante a gente ter todas as fases, né? Aprender tudo e ter uma visão de empresa, visão de negócio. Eu acho que isso hoje falta um pouco essa questão. Um bom gestor, ele precisa entender do negócio que ele está trabalhando e não do seu departamento. Né? Então, à medida que ele começa a entender o que é importante para a empresa e não para o resultado individual só dele, ele começa a entender que ele está caminhando para a gestão de fato de um departamento. Né? Então, assim, e aí é onde entra o profissional, o perfil que ele quer, as competências que ele vai desenvolver, essa inteligência emocional que a gente falou, essa paciência de aprender todo um cenário, e aí sim ele vai entendendo, ele ter uma visão sistêmica de que toda fase do processo produtivo é uma cadeia, né? Então, a gente, por mais que ele esteja atuando mais em uma parte, ela é importante dentro de um todo. Então, assim, quanto mais. E aí eu falo, gente, profissional, ele tem que ser curioso, ele tem que querer aprender, ele tem que entender, não só a parte dele, as dores do outro também, saber que ele tem os clientes internos e entender aquilo que ele está fazendo, o porquê que ele faz, as coisas têm que fazer sentido. Então, assim, não é uma questão só. Do gestor dele transformá-lo, é ele entender. Eu acho que o gestor ele tem que dar os caminhos para isso, né? E aí ele tem que ter as oportunidades e ter a busca dele também, de cuidar e dele querer se desenvolver, porque isso é muito importante. Ninguém vai estar pronto realmente quando sair da faculdade, e também não vai ser em 1 ano, 2 anos que ele já vai ser um bom gestor dentro de uma indústria. Ele tem que conhecer todo o processo, ter essa visão sistêmica, qual que é o papel dele, o que que ele representa e o impacto que ele tem para aquela cadeia. Então, aí a gente vai ter, sim, um bom gestor, mas com certeza isso é possível. Eu saí da faculdade, com quase nada de experiência, tracei uma carreira, passei por fase e sou hoje também diretora na CIMED. Então, assim, isso é possível. Mas aí tem o nosso empenho pessoal e a gente entender as oportunidades. A empresa tem que te dar os caminhos, mas eu tenho que buscar e querer também. Não abandonar a cultura do aprendizado, né, Carla? O tal do lifelong Nunca, gente, a learning. gente aprende todo dia, eu continuo aprendendo até hoje, a gente vai sempre aprender, e é isso que a gente tem que saber, que a gente nunca sabe tudo e nunca vai saber. Muito Esse é o bom. importante. Super obrigado, Carla. Marco Aurélio da Silva faz um questionamento ao Paulo. Paulo, se você acha que a formação generalista deve ser revista, É um ponto mediante o que a crucial. gente discutiu aqui. Para você ver, não sei se eu já me formei generalista, né? Peguei já essa parte. E nós temos 4 principais divisões em que o aluno ele tem uma noção das áreas com uma pequena inclusão nas áreas, vamos dizer assim. Mas ele hoje ele não tem a aptidão de profissional que trabalharia antes, né? Que o curso era 4 anos, com 1 ano de uma área específica, que ele via a parte industrial durante 1 ano. Então, nesse aspecto, eu acho que nós tivemos uma perda significante realmente, né? Porque se ele quer uma área específica e as demais áreas para ele não interessam, eu acho que nós perdemos. Mas, de outro lado, a gente pode pensar que o profissional, o farmacêutico, pode trabalhar em várias áreas diferentes. Então, nesse aspecto, a gente tem uma condição de que o aluno, ao se formar, ele pode vir a trabalhar em diferentes áreas. Tivemos esse ganho. Então, acho que sempre a gente tem que pensar o que realmente compensa e o que não, né? No âmbito do Brasil hoje, nós temos uma área assistencial muito grande em comparação em outros estados, mais em São Paulo a parte industrial. Eu acho que vale a pena manter o generalista, sim, porque a gente consegue atender e alcançar uma grande diversidade aí de áreas para trabalhar, não consigo especificar, até porque a gente não teria condição em todas as faculdades terem uma especificidade muito grande, conseguir estruturar as cinco áreas de forma iguais, né? E isso nós teríamos uma perda, uma comparação entre as regiões também do país mais ainda. Muito Eu bom. posso colocar um parêntese? A Carla comentou que ela tem aproximadamente, acho que 500 a 600 farmacêuticos na indústria. Hoje, a Prefeitura Municipal de São Paulo está com mais de 700 farmacêuticos na unidade básica, trabalhando nas unidades básicas, nas UBS, nos pronto atendimento.
Então, você vê que a área assistencial cresceu muito também. Então, tem uma demanda muito grande de mercado na área assistencial. Então, tirar o generalista também, eu não sei se seria uma boa. Nós precisamos sentar de novo e rever algumas coisas, né? Eu sempre penso numa situação que, não sei se todos conhecem, em 2008, o Conselho Federal de Farmácia soltou, né, um documento, um norteador, do que era um referencial mínimo de qualidade de um curso farmacêutico, de formação de um farmacêutico. Isso foi meio abandonado, porque ele dava quais são as disciplinas que são importantes, direcionado. Então, eu acho que era um momento de academia, o conselho, trazer um norte para as universidades do que, assim, o que nós precisamos melhorar no nosso currículo. Temos uma diretriz, ok, mas o que nós precisamos melhorar, né? Então, por exemplo, o Paulo falou de vacina. Eu introduzi uma disciplina chamada biotecnologia farmacêutica e a gente fala muito de como produzir os biotecnológicos, para o aluno ter uma noção do que é produzir um biotecnológico, né? O que é um sistema de fermentação, o que é uma vacina, como é que se produz uma vacina de DNA, de RNA. Então, eu trouxe essa disciplina justamente para essa necessidade de mercado. Eu acho que o que precisaria hoje é o conselho, a academia, né, nos juntarmos e dar um norte para as universidades, o que assim, o que a indústria precisa, o que a área assistencial precisa e o que a gente pode melhorar nisso. Mudar de generalista, eu acho difícil isso acontecer, mas o que nós precisamos é ter um norte, um norteador. O que a indústria precisa hoje do profissional, o que a assistencial precisa, o que a análise clínica precisa, porque a análise clínica era fundamentalmente farmacêutica, hoje é o menor número de profissionais trabalhando é farmacêutico. Então, eu acho que a gente precisa rever, não é o generalista, e sim como fazer esse generalista estar preparado para assistencial ou estar preparado, por exemplo, para trabalhar lá com a Márcia, num outro modelo de indústria, ou com a Carla, que é um outro modelo de indústria. Eu acho que é isso que está faltando para nós. E aproveitando a tua fala, Lipe, o Humberto Zardo também faz uma observação sobre esse como, a respeito do que nós chamamos há pouco de mão da massa, né? Ele chamou aqui de mão laboratorial. E ele faz menção ao fato de ter visitado algumas faculdades de farmácia que nem conta com laboratório nem de farmacotécnica e acaba recorrendo à farmácia magistral e muitas vezes com alguns de seus vícios e propagando aí de uma maneira talvez não tão desejável. E tem uma pergunta aqui, que tem mais duas que a gente quer fazer, mas uma pergunta que a gente vai endereçar à Márcia a respeito, especialmente considerando, né, o modo do processo seletivo que ela descreveu, qual a porcentagem de estagiários que são efetivados e que se mantém na empresa depois de 5 anos, Márcia? Como que é teu turnover aí? Então, nós não temos mais estágio. Nós temos um programa que chama-se Jovem Talento. E até quando o professor comentava, quando eu entrei, eu peguei a conversa no meio falando da dificuldade dos alunos, porque normalmente tem estágios de 2 anos. No nosso caso, nós não temos mais o programa de estágio, substituímos por esse programa de Jovem Talento, que é um programa que inclui uma faixa etária de 18 a 24 anos. Como é um programa que ele sofre constante atualização, pode ser que eu dê alguma informação que vai ser alterada ou foi alterada recentemente. E esse programa ele visa pegar um profissional, ele tem um processo seletivo, que abre normalmente no final do ano, e ele é amplo para várias áreas do conhecimento, e o profissional quer prestar para uma área mais técnica laboratorial. Então, ele preenche a área que ele quer, que ele gostaria de entrar, e ele participa do processo. Passando nesse processo, ele apresenta-se para uma banca.
E essa banca selecionadora é a banca técnica das áreas técnicas práticas que ele poderá trabalhar. Ele faz uma dinâmica, lá participa da dinâmica, e as áreas escolhem os seus jovens talentos. E depois de tempos em tempos, agora não sei ao certo, se é cada 2 anos, ou 2 meses, ou 3 meses, ele muda de área. E ao final desse processo, e durante todo esse período, ele tem uma atividade também que é uma parceria nossa com o Senai, que ele tem algumas aulas teóricas, e ao final ele vai apresentar o projeto desse período que ele passou conosco. Então, pode ser, vou dar um exemplo da farmacovigilância. Vamos imaginar que ele gostaria de conhecer mais farmacovigilância. Então, ele vai fazer um projeto na área de farmacovigilância. Ele começa na área de farmacovigilância e depois passa por outras áreas correlacionadas. E aí, ao final, ele faz a apresentação do projeto de farmacovigilância. Eu não tenho esse índice de aproveitamento desses jovens talentos, mas nas nossas áreas assim que eu tenho mais familiaridade, posso dizer que tem um índice alto de aproveitamento e muitas vezes não tem a vaga específica naquele momento, mas surge uma vaga depois de alguns meses, e se esse jovem teve um desempenho bom, se destacou, ele é chamado para voltar e participar do processo seletivo. Então, é um programa que dá uma oportunidade, porque o jovem pode ter acabado de entrar na universidade e entrar no primeiro ano, por exemplo, para participar desse programa nas áreas técnicas, na área produtiva. Então, vale muito a pena. Muito legal, bem interessante. Agora, aqui mais uma pergunta. Tem umas discussões que são, às vezes, até acaloradas, que envolvem a formação profissional na modalidade EAD. Considerando, né, o interesse comum da gente aqui, eu vou endereçar essa pergunta primeiro ao Alípio e ao Paulo, mas vou pedir só para uns dois, por causa do tempo, responder. Qual a sua opinião a esse respeito? Quem gostaria de responder? E depois eu também queria ouvir, para terminar, a opinião da indústria. Qual o impacto, como que o EAD, a modalidade EAD, impacta na formação do profissional farmacêutico? Paulo ou Alípio? Quem responde essa? Eu tenho farmácia EAD na Unip, tá? Que tem aproximadamente aí uns 6.800 alunos fazendo EAD. Qual é o diferencial? O meu, né? Que eu acho, é a prática. O grande problema do EAD hoje, que eu vejo nas faculdades, nas universidades, tem EAD, é a falta de aula prática. É muito reduzida. Na minha universidade, o que eu fiz? A reitora chamou e eu falei, qual era a minha ansiedade em relação ao EAD farmácia? A aula prática. Então, hoje eu posso falar que o meu curso EAD, a única diferença é que a parte teórica ele estuda sozinho, mas a prática é a mesma do presencial. O que eu não tenho visto e não vi como avaliador em várias faculdades. O número de aula prática muito reduzido. Isso compromete a formação. Então, EAD tem que ser revisto nisso. Aula prática, estágio, como que está sendo cobrado dentro do EAD. Essa é a minha maior preocupação. Perfeito. Então é híbrido, né, Alípio? Podemos considerar híbrido? Semipresencial. Aqui a gente chama de flex, a gente chama de semipresencial. É híbrido. Ele tem obrigatoriedade de fazer as aulas práticas. Não é uma opção para ele. É obrigado a ir, senão ele perde nota se ele não for nas aulas. Se ele não comparecer às aulas práticas, ele já começa perdendo nota. Perfeito. Aí eu perguntaria a Carla ou a Márcia se elas percebem da mesma forma, ou seja, pode ser uma ameaça à formação, é uma oportunidade ao pretenso profissional, é um desafio em relação ao equilíbrio dessa modalidade. Como que vocês veem isso, se eventualmente vocês têm algum caso para compartilhar com a gente? Bom, eu confesso que escutando o Alípio falar, eu fico um pouco mais confortável, porque assim, eu não tenho nada contra a modalidade EAD, eu acho que é uma prática que deve funcionar para várias disciplinas, mas quando a gente pensa em farmácia, eu entendo que essa questão do contato, da parte prática, de
isso é essencial na formação. Então, assim, por mais que a gente entenda que o profissional, e eu acho que isso depende muito do aluno, quanto ele vai aproveitar nesse AD, ele tem que ter um esforço, um perfil que vá se dedicar para aquilo, mas, assim, a parte prática, ela não pode deixar de existir no curso de farmácia. Então, aí isso me preocupa, assim. Então, essas faculdades que eu não sei se tem, gente, estou falando, mas não sei se tem algum que seja totalmente AD. Isso me preocupa bastante. Eu acho que a gente ter a prática na formação do profissional farmacêutico é essencial. Então, ele pode até funcionar nessa modalidade híbrida, como a Alípio colocou. Então, isso confesso que isso eu fico um pouco mais tranquila. No caso da farmácia, não pode ser 100% EAD. Na área de saúde, não pode. Ele tem que ter um percentual de aulas presenciais práticas. A dificuldade que a gente vê hoje nas universidades, algumas faculdades, é de não cumprir isso. Entendeu? Então, faz mais demonstrativo, então é meio mascarado, meio maquiado essas aulas práticas. No caso meu da Unip, eu te garanto que meu aluno, se ele não fizer aula prática, ele não vai ter aprovação na disciplina, porque ele não consegue, porque é parte da nota dele participar da aula prática, faz parte da nota. Que eu não faço isso com presencial, mas com o EAD eu faço. Eles são obrigados a fazer as aulas práticas. Eles têm a obrigatoriedade de fazer todas as aulas práticas. Muito bom, excelente. Pedro, só Por favor, Márcia, claro. comentário, complementando, eu concordo com os posicionamentos do professor e da Carla, mas até os soft skills, que são tão importantes, como que o aluno vai desenvolver esses soft skills somente no EAD? Então, a mistura, o híbrido, o flex, é muito adequado justamente para ter essa não só a parte técnica, prática, mas também ter essa convivência com os colegas, a discussão de casos, discussão de problemas para encaminhamento de... Só para ilustrar aqui, todo final de aula prática nosso, ele tem um caso relacionado àquela aula prática para ele fazer e entregar depois para ser corrigido por um professor. Então, ele discute com a turma, discute com o professor, posta isso para um outro professor corrigir para ver se ele está com o raciocínio certo em resposta àquela questão que foi colocada no final da aula prática. Muito bom, gente. É assim, as formalidades me levariam a dizer que eu quero encerrar essa atividade, mas é mentira. Infelizmente, eu tenho que encerrar a atividade de hoje, agradecendo a todos, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, especialmente a Alípio de Oliveira Carmo, Carla Muniz, Márcia Martini Bueno e Paulo César Pires Rosa, que abrilhantaram nossa atividade com contribuições relevantes para a formação dos profissionais farmacêuticos que atuam nas mais diversas áreas da indústria farmacêutica. Eu atuo na indústria no ensino há 30 anos e é uma satisfação e um prazer, uma honra muito grande ter podido participar desse painel com vocês. As discussões desse diálogo trouxeram provocações e reflexões importantes para a perspectiva do formador e do empregador desse tipo de profissional, e por que não dizer do próprio farmacêutico, no sentido de desenvolver as competências, habilidades e atitudes necessárias para a construção de uma carreira de sucesso e de serviços e produtos com mais alto grau de excelência. Aproveito para informar que na próxima semana, dia 10 de junho, a palestra será do eixo temático Insumos Farmacêuticos, que trará o tema Adjuvantes e sua importância nas vacinas, com o Dr. Paroli Hu, do Instituto Butantan. Encerramos, então, a nossa transmissão. Um grande abraço a todos e até a próxima atividade. Viva!